Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. No canal são apresentados assuntos referentes em engenharia agrícola. Meu nome é Emeline, sou graduanda do curso e hoje trago para vocês este vídeo referente ao processo de transpiração das plantas e seus mecanismos. Por definição, a transpiração é um processo essencial pelo qual as plantas liberam vapor de água na atmosfera, principalmente por meio de seus estômatos nas folhas. Este processo não apenas auxilia a regulação térmica das plantas, mas também desempenha um papel crítico no ciclo hidrológico da água. Vamos entender um pouquinho sobre plantas de ambientes secos e ambientes úmidos. Plantas de ambientes secos são as xerófitas. Elas apresentam folhas pequenas, rígidas, cutícula espessa e adaptada para reter água. Plantas hidrófilas são de ambientes úmidos. Elas possuem folhas largas, finas e com cutícula delgada, características que favorecem a troca de água com o ambiente. Para entendermos melhor como ocorre o processo de transpiração em si, precisamos compreender o caminho da água. As raízes absorvem a água do solo por meio de pelos radiculares, visto na foto da esquerda no microscópio, transportando essa água através de três vias principais: o apoplasto, o simplasto e a transmembrana. O potencial hídrico guia a água desde o solo, que possui maior potencial, até o interior das células vegetais, que possuem um menor potencial. A água é conduzida pelas raízes até o xilema, visto na foto da direita, sendo então transportada para as folhas. Nas folhas, é utilizada na fotossíntese ou perdida pela transpiração. A transpiração regula a temperatura da planta e, com os processos de coesão e adesão, permite o transporte contínuo da seiva bruta, que são a água mais os sais minerais. Além das folhas, outros órgãos também transpiram, mas em uma taxa menor, que são as flores, os frutos e os caules. Em cactáceas, que são plantas de ambientes secos, a folha é reduzida a espinhos e o caule realiza a maior parte da transpiração. Agora precisamos entender um pouco as vias de transpiração, e elas podem ser estomáticas ou cuticulares. A estomática é a principal via de transpiração, responsável por cerca de 90% da perda de água em forma de vapor. O processo ocorre através dos estômatos, que são aberturas microscópicas presentes na epiderme das folhas, composto por duas células guardas que apresentam um grande número de cloroplastos, e essa é uma informação muito importante, guardem aí, e também um ostíolo. E ao lado, as células epidérmicas. A cuticular representa uma pequena porcentagem da transpiração. Ela ocorre por difusão direta de vapor de água através da cutícula, que é uma camada serosa, impermeável que recobre a superfície foliar. E essa transpiração não se tem controle por parte do vegetal. Já a estomática, o vegetal consegue controlar. Em um ambiente quente, quando a água chega pelo xilema e vai para as células da folha por meio da osmose, a água evapora dentro da folha e forma um vapor e vai para a câmara subestomática, que é liberada pelos estômatos. Mas para ela ser liberada pelos estômatos, eles têm que estar abertos. Então, vamos entender um pouquinho mais para frente como esses estômatos abrem e fecham. Mas aqui está um pequeno experimento que se chama potômetro. Com o potômetro, é possível observar o movimento da água na planta. Nós colocamos uma planta submersa em água e introduzimos uma bolha de ar no sistema. A movimentação da bolha demonstra o transporte da água impulsionado pela transpiração, e nisso o vapor sai.
Abertura e fechamento dos estômatos. Eles podem ser de duas formas: fotoativo e hidroativo. O fotoativo é na presença ou ausência de luz. Na presença de luz, ocorre a fotossíntese e tem-se o consumo de dióxido de carbono nas células guarda, o que reduz sua concentração e torna o meio alcalino. Nesse ambiente, o amido, que é insolúvel, é transformado em glicose, que é solúvel, pela ação da enzima fosforilase. Com a glicose, ocorre o aumento da concentração osmótica das células guardas, e esse aumento faz com que a água se desloque de células vizinhas para as células guarda, levando a sua turgescência e abrindo o estilo, permitindo a saída do vapor. Já na ausência de luz, a taxa de respiração se torna maior que a taxa de fotossíntese, o que provoca a liberação do dióxido de carbono pela planta, tornando o meio ácido. Nesse cenário, a enzima fosforilase promove a formação do amido, e ela utiliza o açúcar para isso. E esse amido, ele é insolúvel. Isso reduz a concentração osmótica das células guarda, tornando o meio ácido, causando a saída de água para as células vizinhas. Assim, as células guardas perdem a sua turgescência e o estilo fecha. O hidroativo é essa entrada de água abrindo o estilo e a saída de água fechando o estilo. Aqui estão as referências e muito obrigada!